Boa noite, Memorial. Seja muito bem-vindo ao Memorial Casa. Estamos juntos aqui para mais uma semana, compartilharmos da Palavra de Deus, adorarmos a Deus. Eu espero que na sua casa aí, onde você estiver, junto com a sua família, junto com os seus amigos, você possa adorar a Deus e receber tudo o que Ele tem para você. Como nós já falamos nos nossos últimos encontros, Memorial Casa surgiu desse sentimento que veio no nosso coração. Nos últimos anos, a mensagem do Evangelho tem se expandido através de várias ferramentas tecnológicas que Deus tem nos dado a possibilidade de implantar. E essa ferramenta de nós entrarmos na sua casa, partilharmos olhando para as câmeras daquilo que Deus tem falado ao nosso coração, é uma forma de juntos nós sermos igreja. Afinal de contas, nós temos esse desejo de amar a Deus e conectar pessoas. Então, Memorial Casa surge com esse entendimento. Hoje o Memorial está presente tanto aqui em Linhares, mas também espalhado por tantos outros lugares. Você sabia que nós temos hoje membros da Memorial no Espírito Santo, em Pedro Canário, em Piúma, na Grande Vitória, em tantos outros lugares que fazem parte dessa igreja. Temos membros nossos da Memorial em África, no Egito e em tantos outros lugares. E nós entendemos que nós podemos partilhar dessa mensagem de Jesus. Então, eu te convido para que juntos nessa noite nós possamos adorar a Deus e ouvir tudo aquilo que Ele tem para nós. Deus tem uma canção poderosa para falar ao seu coração. Eu queria te convidar para que você preparasse a sua casa, prepare aí o sofá, talvez pegue, veja lá no fogão se tem uma comidinha sendo preparada, dá uma desligada no fogão, chame a sua família e vamos juntos agora adorar a Deus. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o
Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher Esse lugar é o desejo do meu coração ser
Uau, glória a Deus, que momento precioso de adoração. Eu creio que Deus tem nos falado poderosamente através da sua palavra, mas também através das canções como essas que nós adoramos a Deus. Permita que essas canções ainda continuem falando aí ao seu coração, né, na sua vida e de toda a sua família. Mas saiba de uma coisa, a palavra de Deus nos diz para que a gente possa devolver em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Você pode devolver a Deus dízimos e ofertas para que a obra de Deus continue se expandindo aqui em Linhares ou por todos os lugares espalhado por toda a terra. Você pode fazer isso através desse QR Code que vai ser projetado durante esse momento. Mas antes disso, eu queria orar pela sua vida financeira. Talvez você está aí, você está falando assim, puxa pastor, eu queria ofertar, eu queria dizimar, mas eu estou desempregado, eu estou vivendo uma crise financeira, eu quero orar por você, porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor nunca deixaria de faltar sobre os teus filhos o que comer, o que beber e o que vestir. E eu quero orar por uma provisão de Deus sobre a sua casa e sobre a sua família. Vamos orar antes de nós adorarmos e devolvermos a Deus dízimos e ofertas. Deus, eu oro sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, sobre aquelas pessoas que nesse dia estão passando por uma dificuldade financeira. Pai, o Senhor é o dono de todo o ouro e de toda a prata, nós cremos nessa palavra. Nós cremos numa palavra de provisão, de que nada nos faltaria, o que comer, o que beber, o que vestir. Então eu oro, a Deus, por portas de emprego sendo abertas, por negócios, ó Deus, sendo fechados, por provisão financeira, Deus, sobre cada casa, sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada família, que a provisão do Senhor venha sobre essas casas, em nome de Jesus. Amém. Vamos devolver a Deus dízimos e ofertas. Amém, glória a Deus. Deus tem falado através das canções, através da oração, e nós cremos que Deus tem algo a falar ao nosso coração através da sua palavra. Eu te convido agora para nós abrirmos juntos a palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 4, nós vamos falar sobre a paz com Jesus. A paz com Jesus é a verdadeira paz cristã. Eu te convido para você fazer essa leitura junto comigo. Filipenses capítulo 4 diz assim: portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados irmãos, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês
em Cristo Jesus. Esse texto ele é poderoso. Esse texto ele é maravilhoso. Paulo ele tem a capacidade de se expressar de uma forma fundamentada na palavra de Deus, mesmo em um ambiente de grande adversidade. Mas algo que me chama muito a atenção é de que as cartas de Paulo, elas são cartas muito específicas. Assim como eu estou olhando para você aqui, né, e se nós pudéssemos chamar um por um aqui, eu chamaria aqui, talvez, a Evani. Evani, como é que você está? Tiago, como é que você está? Larissa, como é que você está? Aloísio, como é que você está? Carol, como é que você está? Paulo tinha essa capacidade de poder olhar para essas situações e ministrar de uma forma muito específica. Como o apóstolo que implantou essa igreja ali na cidade de Filipe, ele traz uma exortação sobre o que é a verdadeira paz. A gente vive em dias de guerra, a gente vive em tempos onde tem sido tão difícil, tão desafiador viver em paz comigo mesmo e viver em paz nos nossos relacionamentos, na nossa vida. E Paulo, nessa carta de Filipenses, capítulo 4, ele fala primeiro sobre uma paz uns com os outros. E é muito interessante que ele traz o exemplo de duas irmãs, Evódia e Síntique. Evódia e Síntique, ele começa a dizer que essas são irmãs de Deus, eram pessoas fiéis ali naquele relacionamento da igreja, mas elas não estavam vivendo um relacionamento de paz entre elas. Paulo, ele começa a dizer que elas estavam ali vivendo um conflito e ele pede que aqueles irmãos tentem intermediar esse relacionamento entre elas. Sabe de uma coisa? Em primeiro lugar, Evódia e Síntique, elas eram cristãs, elas eram irmãs. A palavra de Deus nos diz aqui, ele inclusive afirma que o nome delas está escrito no livro da vida. Ele traz ali que elas eram cooperadoras da mensagem do Evangelho. Ele afirma ali que aquelas irmãs eram pessoas importantes para que a mensagem do Evangelho se expandisse. E eu fico pensando, sabe, irmãos, muitas vezes nós podemos ser cristãos dedicados, nós estamos ali diariamente servindo, cooperando com a obra do Senhor, cumprindo as nossas tarefas, cumprindo as nossas obrigações religiosas, mas vivendo totalmente em guerra com as pessoas. Sabe? Guerra por coisinhas tão pequenas, guerra por relacionamentos, guerra por dificuldade de opinar, guerra por muitas vezes ter dificuldade de ouvir o contraditório. Nesse tempo, meus irmãos, infelizmente, a gente tem recebido aconselhamento de pessoas e quando a gente olha para as situações, são situações tão pequenas e que muitas vezes duas pessoas entram em conflito e não conseguem solucionar. Paulo exorta sobre isso. E eu te faço uma pergunta. Quando você pensa em você, como estão os seus dias? Você tem vivido dias de paz ou dias de guerra? Porque nós precisamos fazer uma decisão todos os dias da nossa vida. Quais são as guerras que nós vamos entrar? Sabe? Muitas vezes você está entrando em guerra que Deus não está te chamando. Você está entrando aí em questões divididas que Deus não está te chamando. É post na internet, é briga de famílias, são discussões de trabalho e isso tem roubado a sua paz. Mas um segundo ponto que eu vejo nessa palavra, que Paulo ele fala sobre uma paz com você mesmo. Primeiro ele fala uma paz com os outros, mas depois ele começa a dizer sobre uma paz comigo mesmo. E no versículo 5 ao versículo 9, ele traz 4 exortações. A primeira exortação que Paulo traz é: regozije-se sempre no Senhor. A segunda é: seja moderado com todas as pessoas. A terceira é: seja constante na oração e não seja ansioso. E por último, medite em coisas excelentes. Eu quero pensar com você rapidamente sobre isso que Paulo falou. Regozijar-se sempre no Senhor é fácil? Não é fácil, meu irmão. Paulo está falando de algo que não é natural.
Regozijar-se sempre no Senhor é você poder olhar para qualquer circunstância na sua vida e você ter alegria em Deus. E olhar assim, Deus tem um propósito. Enquanto a gente pensa aqui, eu penso em algumas situações na minha vida. Sabe aquele dia que você estava indo para um compromisso e o pneu furou e você já estava todo arrumado e aí você teve que descer naquele sol escaldante para trocar o pneu do seu carro? Já aconteceu isso comigo. Certa vez eu estava indo para um velório, indo naquele desespero, no meio do caminho entrou um prego, o pneu furou, eu desci do carro e naquele tempo eu fiquei ali pensando, Senhor, eu estou indo fazer sua obra, o pneu fura nesse calor, no meio de uma BR, um monte de carro passando, e aí o Senhor me trouxe esse texto. Você consegue se regozijar em qualquer situação? É sobre isso, meus irmãos. São coisas que muitas vezes roubam a nossa paz, mas Paulo diz, regozije-se sempre no Senhor. Mas uma segunda coisa que ele nos fala é, sejam moderados. E o que é você ser moderado com todas as pessoas? É você entender, meu irmão, que todas as pessoas são diferentes. Nós somos diferentes. E ser moderado é compreender que conviver com as pessoas exige uma compaixão, exige de nós uma empatia, exige de você uma maturidade. Então, numa relação, seja a pessoa madura. Se precisa de uma pessoa madura nessa relação, não espere do outro, seja você essa pessoa. É o que Paulo está nos dizendo aqui. E depois ele fala como terceiro princípio para você ter paz com você mesmo. Seja constante na oração e não ande ansioso com coisa alguma, sabe? A ansiedade é a antecipação de um evento futuro que você não tem nenhum controle. Eu gosto muito desse entendimento. Quando eu começo a ficar muito ansioso, eu olho para aquilo que está tentando roubar a minha paz e eu faço uma pergunta. Eu consigo mudar essa situação? Existe algo nas minhas mãos que eu consigo mudar essa situação? Não. E Paulo nos dá uma receita espiritual para vencermos a ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa algumas, porém, em Deus apresentem a Ele todas as suas necessidades. Esse é o exercício, apresentar a Deus tudo aquilo que a gente precisa. Fale para Deus, fale, Deus, eu estou preocupado com isso, eu preciso disso, eu não sei resolver essa situação, e entregue a Deus. Mas por último, ele fala no versículo 8, e medite em coisas excelentes, porque o Senhor guardará o seu coração e os seus pensamentos. Talvez isso para mim seja uma das coisas mais importantes. Meditar diz respeito a saber o que nós estamos pensando. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos diz assim, não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse daí é o entendimento espiritual, porque todas as vezes que eu entendo que enquanto eu medito nas coisas que são do alto, nas coisas que são excelentes, eu estou alimentando o meu espírito, eu estou colocando o meu espírito em um ambiente de paz, sabe? Quando você guarda esse lugar, os seus pensamentos, você protege, você guarda a sua mente de contaminação. Isso diz respeito ao que você ouve, às pessoas que você anda, os seus ambientes nas redes sociais, a tudo isso. Mas por último aqui, Paulo traz aqui um entendimento sobre a paz nas circunstâncias. É muito interessante a gente pensar aqui que ele está dizendo assim, olha, eu sei passar por qualquer situação na vida. Porque, meus irmãos, a verdadeira paz é uma paz aonde Jesus está presente. A paz uns com os outros, a paz comigo mesmo, mas uma paz que ela está estabelecida em qualquer circunstância. Talvez você vai me dizer assim, puxa pastor, eu teria paz se eu tivesse uma certa quantia na minha conta bancária. Eu teria paz se eu tivesse uma plena saúde. Eu teria paz se eu tivesse esse carro. Eu teria paz se eu tivesse essa condição na minha vida. Mas eu quero te dizer, você teria paz se você tivesse tudo isso, mas você não tivesse Jesus?
eu tenho plena convicção e eu posso te dizer que se faltasse Jesus na sua vida, você não viveria a verdadeira paz. Por isso, a gente entende que a verdadeira paz, a paz cristã, é uma paz onde Jesus está presente. Onde Jesus ele nos guia para todos os lugares, onde Jesus ele estabelece o fundamento do nosso coração e onde nós somos conduzidos, não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que habita dentro de nós, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Eu quero orar por você. Talvez vocês falem assim, pastor, eu estou precisando de paz. Eu tenho vivido meus dias tão angustiado, eu tenho vivido meus dias tão agitado, tão agitada, e eu preciso de uma paz. Sabe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o que você precisa hoje é de Jesus entrando na sua vida, é de Jesus entrando na sua casa. Eu quero orar por isso. Primeiro eu quero orar fazendo um convite. Talvez você fale assim, eu preciso de paz, e eu te respondo, você precisa de Jesus. Você quer aceitar Jesus hoje no seu coração? Você quer recebê-lo no seu coração? Você quer fazer uma oração? Se você quiser fazer uma oração comigo, eu quero te fazer esse convite. Se você puder repetir aí na sua casa, você vai dizer assim, Senhor Jesus, neste momento, eu abro o meu coração, eu abro a minha vida e eu te confesso como meu Salvador, como meu Senhor. Vem morar no meu coração e traga essa paz para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Foi uma simples oração, não foi? Mas saiba que essa foi a oração mais importante que você fez na sua vida. Jesus, neste momento, ele tem acesso ao seu coração para ele poder trazer a verdadeira paz. Mas talvez você esteja vivendo algo, você vai dizer assim, pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu estou sem essa paz comigo mesmo e eu estou com alguns conflitos com algumas pessoas. Eu quero orar por você, para que você tenha paz, que você possa reconciliar com essas pessoas e que você possa viver tudo isso que nós lemos na Palavra de Deus em Efésios capítulo 4. Feche seus olhos. Jesus, nós mais uma vez apresentamos a nossa vida diante do Senhor. Eu quero orar pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, ó Deus, por aqueles que nesse dia, que hoje, precisam de uma paz. Não uma paz, ó Deus, que está condicionada a uma circunstância natural, a bens, a posses, a algo, ó Deus, que nós podemos controlar, mas uma paz que excede todo entendimento, a paz que Paulo nos diz, uma paz, ó Deus, que os homens não conseguem entender, ó Pai, e eu te peço que agora, em nome de Jesus, se existem pessoas que estão vivendo conflitos com pessoas, Deus, que haja reconciliação. Eu oro, Deus, para que haja perdão, para que haja restauração de relacionamentos. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa fazer isso. Mas Deus, eu oro também para pessoas, ó Deus, que nesse dia precisam viver uma paz consigo mesmo. Eles não conseguem mais se regozijar na situação. As situações do dia a dia trazem tristeza, trazem transtorno, trazem tanta dificuldade, elas não conseguem compreender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem feito na vida delas, ó Pai, mas, ó Deus, eu te peço que o Senhor possa trazer uma paz, que haja um regozijo, que haja uma alegria, que haja um entendimento, ó Deus, da Tua bondade, da Tua fidelidade sobre a vida de cada uma dessas pessoas. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Nós chegamos aqui ao nosso momento final do Memorial Casa. Eu espero que essa mensagem chegue profundamente ao seu coração. Você pode fazer algo mais importante para nós. É muito relevante quando você pega esse link e compartilha isso com algum amigo, com algum familiar, sabe? Compartilha esse link no seu grupo da família, dos amigos, do trabalho, falando assim, tem uma palavra de Deus para você. E eu tenho plena convicção de que você vai ser alguém que vai abençoar a vida de outras pessoas. Memorial Casa desse dia fica por aqui. Nós nos vemos na próxima semana, se assim Deus permitir. Tchau, tchau.